Antes de começarmos, se curte conteúdo claro e relevante, já se inscreve no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Bora pro vídeo. O Brasil, uma nação abençoada com uma terra que pulsa de vida, rios abundantes, riquezas minerais incalculáveis, biodiversidade sem igual e um potencial energético que faria inveja a qualquer outra pátria no globo, ostenta o título de país rico. A vastidão de suas terras férteis, a abundância de água doce, os depósitos de petróleo e minérios, o sol que brilha com generosidade e os ventos que varrem suas extensões promovem um cenário de opulência natural que, em teoria, deveria se traduzir em prosperidade para cada um de seus cidadãos. No entanto, ao cruzarmos a linha do imaginário para a dura realidade cotidiana, deparamo-nos com um paradoxo dilacerante. O brasileiro comum, aquele que labuta diariamente, se vê enredado em salários modestos, assombrado pela insegurança, sobrecarregado pelo alto custo de vida e servido por serviços públicos que mal arranham a superfície do que a riqueza nacional poderia proporcionar. Diante desse abismo entre a riqueza declarada do país e a pobreza sentida pelo seu povo, a indagação torna-se não apenas pertinente, mas urgente e inadiável. Como uma nação tão farta em recursos pode, ironicamente, perpetuar a carência em sua população? Esta questão nos impele a uma investigação profunda, a desvendar os labirintos onde a verdadeira riqueza brasileira se encontra aprisionada, muitas vezes invisível aos olhos daqueles que mais deveriam dela se beneficiar. Não se trata de uma falha inerente ao povo brasileiro, um suposto traço cultural de inabilidade ou falta de empreendedorismo, como muitas vezes se tenta pintar um quadro pessimista para justificar a inércia política. Pelo contrário, o brasileiro demonstra uma capacidade ímpar de trabalho, uma resiliência notável em face das adversidades e um espírito empreendedor vibrante que busca incessantemente caminhos para o progresso, muitas vezes driblando obstáculos que seriam intransponíveis em outras realidades. A questão reside fundamentalmente em um sistema intrinsecamente falho, em uma engrenagem estatal que, ao invés de potencializar e distribuir a riqueza gerada, a consome vorazmente antes mesmo que ela possa tocar a vida do cidadão comum. Essa é a espinha dorsal do paradoxo que nos aflige. Um país rico, cujos mecanismos de gestão e distribuição não apenas falham em gerar riqueza para a população, mas ativamente a minam, criando um ciclo vicioso de escassez e frustração. Nossa análise partirá da premissa de que a riqueza brasileira existe, é vasta e inegável, mas sua canalização para o bem-estar social é distorcida por um emaranhado de ineficiências, um sistema tributário regressivo e uma burocracia sufocante. Ignorar a pujança de nossos recursos naturais, nosso potencial agropecuário e energético, seria negar uma verdade fundamental que nos diferencia de tantas outras nações. Contudo, reconhecer essa riqueza exige que compreendamos por que ela não se reflete no bolso e na qualidade de vida do brasileiro médio. Nossa análise partirá da premissa de que a riqueza brasileira existe, é vasta e inegável, mas sua canalização para o bem-estar social é distorcida por um emaranhado de ineficiências, um sistema tributário regressivo e uma burocracia sufocante. Ignorar a pujança de nossos recursos naturais, nosso potencial agropecuário e energético, seria negar uma verdade fundamental que nos diferencia de tantas outras nações. Contudo, reconhecer essa riqueza exige que compreendamos por que ela não se reflete no bolso e na qualidade de vida do brasileiro médio. É preciso desmistificar a ideia de que a pobreza é um destino imutável e, em vez disso, expor as causas concretas que a alimentam, mesmo em meio à abundância. O objetivo deste roteiro é, portanto, desvelar as engrenagens desse sistema que, de forma paradoxal, transforma a prosperidade natural do Brasil em privação cotidiana para seu povo, oferecendo um contraponto baseado na responsabilidade, na eficiência e no respeito ao indivíduo e à sua capacidade de prosperar. Exploraremos como a máquina pública, a carga tributária e a gestão ineficiente atuam como barreiras à prosperidade e como nações com menos recursos, mas com melhor governança, superaram o Brasil. A jornada será pela compreensão de que o problema não é a falta de riqueza, mas a má gestão dessa riqueza, um mal que precisa ser urgentemente diagnosticado e combatido.
A própria configuração do nosso sistema tributário, que penaliza o consumo de forma desproporcional, é um ponto nevrálgico a ser desvendado. Ao pesar mais sobre o pão que alimenta a família do que sobre o luxo que ostenta o abastado, ele cria uma distorção que perpetua a desigualdade e agrava a pobreza. Essa não é uma questão de ideologia abstrata, mas de matemática concreta aplicada à vida das pessoas, que sentem o impacto dessa transferência de renda forçada diretamente em seus orçamentos familiares. Analisaremos também o custo da ineficiência e da burocracia, verdadeiros buracos negros que engolem tempo, produtividade e recursos preciosos, impedindo que o potencial do Brasil se concretize em oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento para todos. A comparação com países que, com menos, alcançaram mais, será um farol a guiar nossa reflexão, mostrando que a prosperidade é, antes de tudo, um reflexo da qualidade da gestão pública e da clareza de visão de seus líderes. Ao final, apresentaremos um quadro claro. O brasileiro não é pobre por falta de recursos, mas por um sistema que o empobrece ativamente, um sistema que precisa, de fato, ser transformado. A responsabilidade pela mudança, portanto, recai sobre todos nós, mas a iniciativa e a coragem para as reformas estruturais devem vir daqueles que detêm o poder de governar, com responsabilidade e visão de futuro. A riqueza do Brasil é um fato inegável, um presente da natureza que poucas nações ostentam com a mesma magnitude. Contudo, essa dádiva se transforma em uma cruel ironia quando a comparamos com a realidade de seu povo. Os recursos naturais abundantes, a terra fértil, a energia limpa e o potencial produtivo que poderiam elevar o Brasil a um patamar de prosperidade global parecem se dissipar antes de alcançar o cidadão comum. Em vez de se traduzirem em salários dignos, serviços públicos de excelência e segurança, essa riqueza se esvai em um labirinto de ineficiências, burocracia e um sistema que parece trabalhar contra o seu próprio povo. Essa é a questão central que impulsiona a nossa análise. Como um país tão rico pode perpetuar a pobreza em sua população? Desvendaremos as engrenagens deste paradoxo, expondo as causas profundas que impedem que a abundância natural se converta em prosperidade real para o brasileiro. Não buscaremos culpar o povo, mas sim o sistema que o aprisiona. Um sistema que precisa, urgentemente, ser desmantelado e reconstruído sobre novas bases de eficiência, responsabilidade e meritocracia. O Brasil ostenta uma dotação de recursos naturais que poucas nações podem igualar. É um gigante na produção de alimentos, um líder na extração de minérios, um produtor de petróleo e um dos maiores detentores de água doce do planeta. Sua matriz energética é, em grande parte, renovável e limpa, um feito notável no cenário global. O sol e o vento são fontes de energia quase inesgotáveis, e a biodiversidade é um tesouro de valor inestimável. Em teoria, essa conjunção de fatores deveria posicionar o Brasil entre as nações mais prósperas e com melhor qualidade de vida do mundo. No entanto, a disparidade entre o país no papel e a vida prática de seus cidadãos é gritante. Observamos uma desconexão profunda entre a riqueza nacional e o bem-estar individual. A abundância de recursos, em vez de se converter em oportunidades palpáveis e prosperidade compartilhada, parece ter sido capturada por um sistema que, em vez de servir ao povo, o serve de forma precária e ineficiente. Essa lacuna entre o potencial e a realidade é o cerne da questão que precisamos desmistificar. A grande parte da riqueza gerada no Brasil, em vez de fluir para o aprimoramento da vida dos cidadãos, é interceptada por uma máquina pública gigantesca e muitas vezes disfuncional. São mais de 4 trilhões arrecadados anualmente em impostos, taxas e contribuições. Uma carga tributária que se compara às de países desenvolvidos, mas que não se reflete em serviços públicos de qualidade. O dinheiro público, em vez de ser investido de forma estratégica e eficiente, fica preso em despesas obrigatórias, em um funcionalismo público inchado, em um sistema previdenciário insustentável, em dívidas herdadas e em uma burocracia que consome tempo, recursos e energia que poderiam ser direcionados para o progresso.
Essa engrenagem estatal é pesada, lenta e cara, resultando em um Estado que, antes de devolver à sociedade o que dela capta, consome mais do que efetivamente retorna em benefícios tangíveis. É um ciclo vicioso de arrecadação massiva e retorno exíguo, que sufoca o potencial de crescimento e impede que a riqueza do país se materialize em progresso. Um dos aspectos mais cruéis dessa dinâmica é o próprio sistema tributário brasileiro, que penaliza desproporcionalmente o cidadão comum. A maior parte da arrecadação provém de impostos sobre o consumo, o que significa que os mais pobres, que gastam a maior parte de sua renda em bens e serviços essenciais como alimentos, energia e transporte, pagam proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Cada compra, cada conta de luz, cada litro de combustível carrega uma carga tributária que reduz o poder de compra do trabalhador e suas famílias. O brasileiro é empobrecido não apenas pela baixa remuneração de seu trabalho, mas pelo pesado fardo tributário que incide sobre suas necessidades básicas, muito antes de sequer vislumbrar qualquer benefício substancial do Estado. Essa estrutura fiscal funciona como uma transferência permanente e regressiva de renda do cidadão para o governo, um mecanismo que, na prática, mina a capacidade de poupança, de investimento e de ascensão social do trabalhador. A riqueza nacional também se dissipa em outro abismo, igualmente danoso: a ineficiência e a complexidade burocrática. O Brasil desperdiça tempo precioso, produtividade, investimentos e oportunidades devido a um ambiente de negócios excessivamente complexo e engessado. Abrir uma empresa, importar mercadorias, exportar produtos, inovar em processos, construir infraestrutura, contratar e demitir funcionários, todas essas atividades básicas para o dinamismo econômico são entravadas por uma teia de regulamentações e exigências que tornam o país menos competitivo. Enquanto isso, nações com recursos naturais significativamente inferiores prosperam mais rapidamente, graças a uma gestão institucional eficiente, sistemas educacionais robustos e modelos de Estado que priorizam o serviço ao cidadão em detrimento de sua própria expansão. A verdade incômoda é que o Brasil não é, intrinsecamente, um país pobre. Ele é, sim, um país mal administrado, cujas riquezas são dilapidadas pela ineficiência governamental. O contraste com países como Coreia do Sul, Japão, Suíça ou Singapura é revelador. Essas nações com territórios menores, menos recursos minerais e hídricos e populações frequentemente inferiores à brasileira alcançaram níveis de riqueza e desenvolvimento muito superiores. A razão não está na abundância natural, mas na capacidade de transformar seus limitados recursos em algo grandioso. Eles maximizaram seu potencial através de gestão apurada, visão estratégica de longo prazo, investimento em educação e tecnologia e um compromisso inabalável com a eficiência. Enquanto o Brasil transforma seu vasto muito em pouco para a maioria, essas nações conseguiram extrair o máximo de seu pouco. O problema, portanto, não é a carência de riqueza material, mas a ausência de gestão competente, de visão estratégica, de continuidade nas políticas públicas, de meritocracia em cargos de liderança e de clareza nos objetivos nacionais que sirvam ao desenvolvimento do país e de seu povo. Em última análise, o brasileiro é pobre não por falha individual, mas porque o sistema em que está inserido o empobrece. O povo demonstra incansável energia no trabalho, no empreendedorismo e na busca por uma vida melhor, mas enfrenta diariamente um leque esmagador de barreiras. Impostos exorbitantes, burocracia labiríntica, serviços públicos deficientes, baixa produtividade institucional, o flagelo da corrupção, o desperdício de recursos públicos, a instabilidade política e econômica, a falta de meritocracia que recompensa o apadrinhamento em vez do talento e a ausência de inovação no setor público, tudo isso compõe um cenário hostil à prosperidade. O país é rico em potencial, mas o sistema que o gerencia é pobre em eficiência e em visão. E, nesse embate desigual, é o cidadão comum quem paga o preço mais alto, vivendo em um paradoxo de abundância natural e pobreza cotidiana.
O Brasil é, sem dúvida alguma, um país rico em recursos. Essa é uma verdade incontestável. O que falta, então, não são os meios para a prosperidade, mas a direção correta, a eficiência na execução, a responsabilidade com o uso dos recursos públicos e uma gestão pública que funcione de maneira exemplar. Acima de tudo, é necessário um modelo de país onde a imensa riqueza natural e o potencial produtivo se convertam finalmente em riqueza tangível e oportunidades reais para cada brasileiro. Enquanto essa transformação não ocorrer, permaneceremos presos a esse cenário trágico, um país farto em abundância, mas marcado pela pobreza cotidiana de seu povo. A pergunta que ecoa e que exige uma resposta urgente e incisiva é simples em sua formulação, mas complexa em sua resolução. O Brasil precisa de uma mudança profunda. Mas quem, de fato, terá a coragem e a visão para iniciar essa transformação necessária e inadiável? O impacto da nossa estrutura de governança na prosperidade do cidadão é um tema de extrema relevância e suas nuances vão além da simples carga tributária ou da burocracia excessiva. Pensemos, por exemplo, na perpetuação de um ciclo vicioso, onde a instabilidade política e a ausência de uma visão de longo prazo nas políticas públicas desestimulam o investimento produtivo e a geração de empregos qualificados. Em muitas outras nações, a previsibilidade do ambiente de negócios e a continuidade nas políticas de desenvolvimento, independentemente de mudanças de governo, criam um terreno fértil para o crescimento sustentado. No Brasil, no entanto, assistimos a uma frequente descontinuidade administrativa, onde projetos promissores são abandonados ou drasticamente alterados a cada nova gestão, gerando um cenário de incerteza que afasta capitais e limita o potencial de expansão. Ademais, a maneira como o Estado interfere na economia, muitas vezes com um viés intervencionista que favorece setores específicos ou cria barreiras artificiais, acaba por distorcer a alocação de recursos. Em vez de permitir que o mercado, guiado pela livre concorrência e pela eficiência, determine onde os investimentos devem ser feitos, o poder público frequentemente opta por direcionar recursos para projetos de cunho político ou para empresas que não necessariamente demonstram o maior potencial de retorno ou geração de valor para a sociedade. Essa forma de gestão econômica, em última instância, não só mina a eficiência produtiva, mas também cria distorções que prejudicam o empreendedor comum e o consumidor, que se veem sujeitos a produtos e serviços de menor qualidade ou a preços inflacionados por falta de concorrência genuína. A lição de países que apostaram na desregulamentação e na desburocratização para impulsionar suas economias é clara. Menos intervenção estatal, quando bem planejada e executada, tende a resultar em maior prosperidade para todos. Outra camada crítica a ser examinada reside na forma como o Estado se relaciona com a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Em vez de atuar como um catalisador, promovendo um ecossistema favorável à pesquisa, ao desenvolvimento e à adoção de novas tecnologias, muitas vezes o aparato estatal se mostra lento e reativo. Isso se manifesta na dificuldade de aprovação de novas patentes, na morosidade de órgãos reguladores para adaptar normas a inovações disruptivas e na falta de incentivos fiscais e financeiros robustos para startups e empresas de base tecnológica. Em contraste, nações que se posicionaram na vanguarda da inovação o fizeram através de um arcabouço legal ágil, investimentos massivos em ciência e tecnologia e a criação de ambientes onde o risco é recompensado e o sucesso é incentivado, permitindo que seus cidadãos se beneficiem diretamente dos avanços tecnológicos, seja através de novos empregos, produtos mais eficientes ou serviços mais acessíveis. A própria cultura de responsabilidade fiscal e de gestão eficiente dos recursos públicos é um ponto de divergência crucial. O que observamos em muitas economias de sucesso é uma forte ênfase na prestação de contas e na austeridade na gestão dos cofres públicos, onde cada real gasto deve ter uma justificativa clara e um retorno mensurável para a sociedade. No Brasil, a cultura de gastos, muitas vezes impulsionada por pressões políticas e sociais, leva a um endividamento crônico do Estado, cujas consequências se manifestam na necessidade de arrecadar mais impostos ou em cortes de investimentos essenciais em áreas cruciais.
Essa falta de disciplina fiscal, aliada à dificuldade em cortar privilégios e gastos desnecessários, cria um ciclo de dependência do Estado que, paradoxalmente, enfraquece a iniciativa privada e a autossuficiência do cidadão. Finalmente, é importante considerar o impacto do sistema educacional, que, longe de ser um motor de progresso, em muitos casos, se torna um gargalo que perpetua a pobreza. Uma educação pública de baixa qualidade que não prepara os jovens para os desafios do mercado de trabalho moderno, nem os dota das ferramentas necessárias para o empreendedorismo e a inovação, condena gerações a carreiras de baixa remuneração e poucas oportunidades de ascensão. A desvantagem desse sistema é que muitos indivíduos continuam tendo menos oportunidades de crescer, prosperar e contribuir para a sociedade. Por isso, a reforma educacional é um passo vital para abraçar a inovação e promover a autossuficiência do cidadão. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se imperativo contemplar não apenas as falhas, mas também as implicações mais profundas dessa dinâmica, e como a superação desses obstáculos é crucial para que a riqueza que nos é dada pela natureza se converta, de fato, em um legado de prosperidade e dignidade para todos os brasileiros. A verdade incontestável sobre a riqueza brasileira, aquela que emana das entranhas de nossa terra e pulsa em nossos rios e no vigor de nosso povo, não se esgota em dados estatísticos ou em projeções econômicas. Ela reside na capacidade inata de transformação, no potencial latente que, ironicamente, tem sido contido não pela escassez, mas por um sistema que, em sua engenharia complexa e muitas vezes opaca, parece ter se tornado o principal artífice da própria pobreza que observamos. Não se trata de um destino traçado em pedra, nem de uma falha intrínseca do povo, mas de um reflexo direto das escolhas políticas e administrativas que, ao longo de décadas, foram moldando a trajetória de nossa nação. A riqueza natural do Brasil é uma tela vasta e vibrante, mas as pinceladas do pincel estatal, por vezes, têm obscurecido a beleza da obra, em vez de realçá-la. O cerne de nossa reflexão reside precisamente nesse paradoxo. Como podemos ser tão abençoados em recursos e ainda assim testemunharmos a luta diária de milhões por condições dignas de vida? A resposta não se encontra em um único fator, mas em uma complexa teia de ineficiências, um sistema tributário que penaliza o labor e o consumo essencial e uma máquina pública que, em sua magnitude, consome o que deveria ser o motor do progresso individual. A burocracia, que se afigura como um labirinto intransponível para o empreendedor, a ineficiência que dilui o impacto de cada real investido e a falta de uma visão estratégica que transcenda os ciclos políticos curtos, criam um cenário onde o potencial se dissipa antes de se materializar em benefícios concretos para o cidadão comum. As comparações com nações que, com menos, alcançaram mais, não são meros exercícios acadêmicos, mas apontam para um caminho de aprendizado e de inspiração, demonstrando que a prosperidade é, antes de tudo, uma conquista da boa gestão, da meritocracia e do respeito à liberdade individual. O brasileiro não é pobre por falta de capacidade ou de vontade de trabalhar, de inovar ou de prosperar. Pelo contrário, o que vemos é um povo resiliente, criativo e trabalhador que se esforça heroicamente para superar as barreiras impostas por um sistema que, em vez de alavancá-lo, frequentemente o arrasta para baixo. Os impostos que sufocam, a burocracia que paralisa, a insegurança que assombra e os serviços públicos que não atendem às expectativas criam um ambiente de constante luta. A riqueza que deveria ser um alicerce para a prosperidade torna-se paradoxalmente um palco para a escassez, um testemunho silencioso de um potencial subutilizado e de oportunidades que se perdem no tempo. As comparações com nações que, com menos, alcançaram mais, não são meros exercícios acadêmicos, mas apontam para um caminho de aprendizado e de inspiração, demonstrando que a prosperidade é, antes de tudo, uma conquista da boa gestão, da meritocracia e do respeito à liberdade individual. O brasileiro não é pobre por falta de capacidade ou de vontade de trabalhar, de inovar ou de prosperar. Pelo contrário, o que vemos é um povo resiliente, criativo e trabalhador que se esforça heroicamente para superar as barreiras impostas por um sistema que, em vez de alavancá-lo, frequentemente o arrasta para baixo.
Os impostos que sufocam, a burocracia que paralisa, a insegurança que assombra e os serviços públicos que não atendem às expectativas criam um ambiente de constante luta. A riqueza, que deveria ser um alicerce para a prosperidade, torna-se paradoxalmente um palco para a escassez, um testemunho silencioso de um potencial subutilizado e de oportunidades que se perdem no tempo. Essa dicotomia entre a abundância natural e a pobreza cotidiana é o dilema central que precisamos enfrentar com a seriedade e a urgência que ele exige. A verdadeira prática começa agora. Ela se manifesta na necessidade imperativa de repensar os fundamentos de nossa governança, de exigir um Estado que seja, de fato, um servidor do povo e não um fim em si mesmo. Significa apostar na desburocratização como um pilar do desenvolvimento, na simplificação tributária como um estímulo à atividade econômica e na meritocracia como o critério intransponível para o acesso a cargos públicos. Implica também em fomentar uma cultura de responsabilidade fiscal, onde cada centavo do contribuinte seja investido com sabedoria e com foco em resultados tangíveis. A transformação que o Brasil anseia não virá de soluções mágicas ou de discursos vazios, mas de um compromisso firme com a eficiência, a transparência e, acima de tudo, com a liberdade individual para empreender, para inovar e para prosperar. Somente quando a riqueza do país se converter de forma genuína e sustentável em riqueza para cada brasileiro, poderemos, finalmente, curar as feridas desse paradoxo e construir um futuro onde a abundância natural se traduza em dignidade e oportunidades para todos. Na sua opinião, o que falta para o Brasil fazer sua riqueza chegar até o cidadão comum? Comente aqui embaixo e, se quiser ver mais análises como esta, curta o vídeo e se inscreva no canal.